Bom dia, bem-vindos a mais um Cheque Mate, o primeiro programa com os nossos comentadores, sendo que hoje também temos uma estreia, o deputado do PCP, António Filipe, que se junta a Nuno Antão pelo PS e Rui Rei pelo PSD. O Paulo Marques do Bloco de Esquerda também era para estar presente, mas infelizmente não vai poder estar neste primeiro debate. Espero que nos encontremos pelo menos uma vez por mês aqui para debater temas relacionados com a atualidade. Eu começo desde já por um tema que, portanto, também foi abordado antecipadamente pelo Nuno Antão e também pelo Rui Rei, que tem a ver com as questões da poluição no Rio Tejo. Foi um tema também já abordado aqui no Cheque Mate nos programas anteriores e é um tema que, portanto, está em cima da mesa, está na atualidade. Isto numa altura em que a operação de limpeza dos sedimentos no Tejo, isto no caso dos investimentos que já foram anunciados, precisa de mais um mês para reunir todos os meios necessários, segundo o Governo, e terá um custo entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil euros. Também a Celtejo defendeu que os resultados das análises devem ser divulgados, como já pediram também algumas das associações ambientalistas. Nos últimos tempos ficou provado que a poluição no Rio é mais do que um desastre pontual. Aliás, ainda esta semana aconteceram novas descargas, novos casos de poluição, que foram relatados também pelas redes sociais. Estou-me a lembrar também de algumas imagens que apareceram do Concelho de Vila Franca de Xira. Eu vou começar pelo Nuno Antão, relativamente a esta questão da poluição no Rio Tejo e estes investimentos que foram anunciados. Qual é a análise que faz sobre toda esta situação que ultimamente tem estado na praça pública? Bom dia. Primeiro, cumprimentar Rádio Íris, cumprimentar os meus colegas, aqui em especial o Rui, que já são uma série de anos desse tipo de debate entre nós. Saudar, como é óbvio, de forma muito rápida a Rádio Íris por esta iniciativa, coisa que nós andamos já a batalhar há alguns anos para que aconteça. Fico bastante satisfeito por isso. E saudar também o António Filipe, como é óbvio, que vem acrescentar qualidade ao debate com toda a sua experiência. Sobre o Tejo, eu não gostaria de tratar só da questão da poluição, até porque o Tejo é muito mais do que só a poluição e a poluição, infelizmente, é muito mais do que só a Celtejo. E acho que é redutor estarmos permanentemente só a incidir o foco na Celtejo, porque como acabaste por dizer há bocadinho, já há novos focos de poluição e estarmos concentrados numa só empresa significa que não estamos a ver o rio como um todo, e isso acaba por não ser nada interessante do ponto de vista da reflexão sobre o Rio Tejo. Ainda ontem, salvo erro, reparei que eu já me ia lembrar quem é que foi, mas voltou-se a falar sobre a navegabilidade do Tejo. Que agora está posta em causa, não é? Voltou-se a falar sobre a navegabilidade do Tejo. Nós acho que poderíamos primeiro começar por discutir a Convenção de Albufeira e perceber se, efetivamente, as informações que há é que os espanhóis estão a cumprir o acordo. Se estão a cumprir o acordo, é sinal é que nós temos um mau acordo e temos que primeiro revê-lo. Porque este foco de poluição, independentemente daquilo que são as descargas ilegais ou descargas irregulares, acima daquilo que é permitido, também tem tudo a ver, como é óbvio, com a redução de caudais, com a seca que também estamos a viver no nosso país e na Península Ibérica, e isso obviamente acaba por se refletir tudo, sendo que esta situação em concreto deste último mês, digamos assim, que despertou, como é óbvio, finalmente o Rio Tejo como uma questão nacional, como um desígnio nacional, e aqui queria também aproveitar para me solidarizar com o Arlindo, que tem feito um combate absolutamente extraordinário, uma defesa do Rio Tejo absolutamente extraordinária, e que finalmente teve a hipótese de despertar toda a comunidade para o Rio Tejo. Agora, nós temos que perceber que a questão da água será provavelmente o motivo para uma terceira, se não estamos já numa terceira guerra mundial, para uma quarta guerra mundial. E temos que preservar este bem como o bem mais essencial de todos, para além, obviamente, do ar que respiramos. E partindo desse princípio, não é aceitável que em 2018, no século XXI, ainda haja este tipo de focos de poluição. Não é aceitável, ponto. Não é? E
o Estado, as próprias empresas deviam ter o bom senso de promover estes investimentos. Nem vou falar, porque não quero centrar na Celtejo. Mas se não fossem estas denúncias... Mas a questão da Celtejo, quer dizer, não é por problemas de liquidez ou de capacidade de investimento que não trata as águas devidamente e depois as descargas ser feitas com água em condições minimamente aceitáveis para não acontecer aquilo que aconteceu, nomeadamente a questão de pouco. Mas se não fossem estas denúncias e este caso ter vindo, nomeadamente, a ser falado nas redes sociais, portanto, as pessoas tinham consciência de que havia um problema, mas não se ia fazer nada. Pois, não sei se seria bem assim, porque aí, ao longo dos anos tem sido feito um conjunto de investimentos nos rios, nos diversos rios, e não sei se não ia ser feito nada. Provavelmente não estaríamos hoje a ter esta conversa. Agora, as redes sociais depois ajudam-nos a isso. Eu, em 2010, a água estava no Largo Camões, em Constância. No Escaropim vinha até ao empedrado da estrada. Significa que estávamos em tempo de cheias e havia água com fartura nesta altura do ano, não é? Aliás, a sensação que temos é que era nessa altura que as empresas aproveitavam para fazer as descargas. O papel das redes sociais hoje é fundamental. Posso dar o exemplo de uma, falaste há pouco de Vila Franca, mas também numa vala de Salvaterra, do concelho de Salvaterra, houve ali não quero classificar, mas houve um incidente e um post numa rede social teve 1933 partilhas. Não é? Isso tem esta bondade de a gente perceber que as pessoas estão interessadas. Agora, uma vez posta a questão nestes termos, das condições do rio, das condições do conjunto de afluentes, tem que haver resposta. E a resposta está aí. Não sei se é a resposta ideal, não sei se é no tempo certo. A verdade é que todo este foco de poluição da sedimentação que está no leito do rio tem décadas, não é? Também agora não podemos estar a imaginar que de um dia para o outro se consegue resolver essa situação. Este conjunto de investimentos, provavelmente o 1,2 milhões de euros que referiste, que é o valor base, será insuficiente, porque é a sensação que se tem, a experiência que as pessoas que conhecem o rio nos vão transmitindo, cá mais abaixo, que é diferente que o rio na nossa zona de Salvaterra, em Vila Franca, é diferente lá de cima, mas a sensação, aquilo que eles nos vão transmitindo é que o dobro ou o triplo será então suficiente para despoluir. Começámos a fazê-lo bem, agora temos é que continuar a encontrar consensos para continuarmos a tratar do rio e valorizar o rio, que tem outras valências muito mais importantes, que podemos falar mais à frente, nomeadamente a questão da navegabilidade. A questão da entrada, de ser uma autoestrada de entrada pelo distrito de Santarém, que, tendo aqui a capital a receber milhões e milhões de pessoas por ano, é uma oportunidade também de desenvolvimento para o Ribatejo. E isso, se calhar, depois podemos falar um bocadinho mais à frente, também para dar a oportunidade a eles de falarem sobre estas questões. Agora, é um problema dramático, estamos a gerar consensos, não se entra agora em disputas artificiais sobre o ritmo, se deve ser mais rápido ou deve ser mais lento, porque começámos foi agora a tentar resolver o problema e espero que seja possível continuar a manter este consenso que é acaba por ser um desígnio nacional, à volta da despoluição do Tejo primeiro e depois a seguir temos que tratar das questões da valorização do Tejo e isso parece-me que é essencial. Vamos passar também a palavra ao Rui Reis sobre este assunto. Já foi falado, a empresa que tem vindo mais a ser falada é a Celtejo, mas efetivamente houve aqui um conjunto de empresas que durante anos foram fazendo, enfim, algumas descargas e dá a sensação de que fazer, portanto, poluir o rio compensa na medida em que as sanções se calhar não são assim tão pesadas. Também concorda que houve aqui um conjunto de empresas que não foram punidas de forma efetiva? Muito obrigado, muito bom dia a todos e agradeço este convite e de facto é com muito gosto e com muita satisfação que aqui estou e que revejo o meu camarada Nuno
e tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui o António Filipe, que de facto acho que em conjunto, e não falo por mim, mas por eles dois, com certeza que podemos conversar e trazer algum valor acrescentado a essa discussão. Mas no que diz respeito à poluição no Tejo, vamos lá ver. A despoluição do Tejo não começou agora com uma intervenção semi-propagandística do governo. Quer dizer, vamos lá ver, até parece que nós chegámos agora aqui, descobrimos aqui um problema e com esta intervenção semi-propagandística vamos resolver o problema. Não, nós andamos num jogo de faz de conta há muitos anos. É verdade que se fez um conjunto de investimentos ao longo dos anos, mas a verdade de dar para castigar aqueles que prevaricam, zero. Bem, mas eu podia aceitar isto do passado. Mas eu ouço estes senhores, quer à minha esquerda, quer à minha direita, eu, como costumo dizer, que já começo a ficar velho, já tenho 45 anos, ouvi-os falar durante anos sobre tanta coisa. E agora que já levam 2 anos de governação, eu vejo atitude próximo do zero. E próximo do zero porquê? Bem, esta situação da Celtejo é um escândalo. Mas um escândalo à boa maneira sul-americana dos piores dos exemplos. É que fazem o que querem, sobra-lhes tempo, processam o cidadão que levanta a questão por difamação, quando até o juiz Carlos Alexandre lhe vem dar a mão e bem, não é? Fazem, sobra-lhes tempo, todo o tempo do mundo. E eu pensava que quem governa este país, que eram outras pessoas, imbuídas de um coração grande, porque os outros fascistas anteriores tinham um coração pequenino e não estavam nada preocupados com as pessoas, e eu venho a ver zero. É porque eu ainda me recordo, é que há este problema ali, naquela zona do Tejo, mas em Vila Franca é igual. Há uns meses atrás morreram milhares de animais, patos e outras aves, na Ribeira da Verdalha. O que é que aconteceu? Nada. Há uns anos atrás, quando faleceram várias pessoas perto onde eu moro, e não deixei de lá morar, onde eu moro, na Póvoa de Santa Iria, perto do Forte da Casa, há Del Rey que o problema estava numa legislação que tem piada que passados 2 anos não foi alterada, não é? E eu não vejo nada a acontecer. Portanto, aqueles que se diziam que eram tão diferentes, bem, do meu ponto de vista, são piores. Porque não resolveram o problema. Portanto, a poluição continua lá. Os culpados e os responsáveis continuam por encontrar. Portanto, isto é que é inaceitável. E claro que os cidadãos que estão na rua olham e veem, mas afinal, o que é que mudou? O que é que muda? Não muda efetivamente nada. E eu não deixava de só dar aqui mais com atalho de foice, a questão do Mochão da Póvoa, que é de facto outra vergonha nacional. Que se fosse há 2 anos atrás, já tinha assistido a 45 mil manifestações, algumas delas até eventualmente de embarcações. Mas, como a dita geringonça estava envolvida no processo, não é? Estava dita envolvida no processo, quer da Câmara de Vila Franca, quer da Junta de Freguesia, que era governada pelo Partido Comunista Português, não é? Aquilo anda. Um espaço que é reserva natural do estuário do Tejo, que foi ali feita a primeiro voo da aviação. Havia inclusivamente água engarrafada do Mochão da Póvoa. Está hoje destruído. As árvores que lá existiam mortas. Tudo aquilo desapareceu e eu, indignação, nem vê-la. Estás tudo absolutamente extasiado. Deve ser dos tais milhões de investimento público, que era grande, mas hoje o investimento público vai a níveis de antes da Troika. Ou da Troika, portanto eu não percebo onde é que acabaram os constrangimentos. Vejo é que verdadeiramente com preocupação que os problemas continuam por resolver. Os problemas estão ali por resolver, os responsáveis continuam continuam alegremente a fazer o que lhe apetece, e quando as pessoas levantam a voz, tem piada que é numa altura em que se diz que é quando as pessoas têm mais liberdade, são processadas porque denunciaram, não acusaram a Celtejo, não acusaram... Mas se é a Celtejo, como é óbvio, o mínimo que lhes podia acontecer era serem responsáveis e aqueles administradores serem presos, como é óbvio.
Como é óbvio, tal o mesmo se aplica na questão do Mochão da Póvoa e o mesmo se aplica quando, com a legionela, morreram pessoas. E nada, continua tudo alegremente. Não é? No caso da poluição do Tejo, até se põe em segredo de justiça os resultados das análises, que é uma coisa que não lembra ao diabo, não lembra a ninguém. Aparentemente, as notícias dos últimos dias, não sei se é verdade, se não, roubaram o computador onde estavam os resultados das análises. Vá-se lá saber porquê. Com uma extrema coincidência, desapareceu o computador onde estavam os resultados das análises. Ele já tinha descarregado os dados. Pois, exatamente. Vamos lá ver se já tinha. E se não há para aí mais uma contradição qualquer, que agora não há dados fidedignos. E, portanto, eu olho para isto e vejo com grande preocupação. Vejo com grande preocupação. Não estás a acusar a geringonça disso? Não estou nada. Mas a geringonça é impossível de ser acusada do que é que seja. Porque a geringonça veio para resolver os problemas. Veio para resolver os problemas daqueles malandros que não resolveram nada. A verdade é que eu olho para isto e continuo a ver os problemas ali, exatamente os mesmos, em alguns casos aumentados, e não vejo a resolução deles. No caso da poluição do Tejo é um exemplo. Os culpados não os vejo, mas vi-os antigamente levantarem as bandeiras e dizerem estão ali. E eu agora vamos lá. Não, vejo toda a gente calado, sossegado, como se nada se passasse. De vez em quando, à segunda, terça e quinta, digo uma coisa. Ao resto dos dias digo outra, 10 minutos antes até chamo uns nomes para fazer de conta e depois assino os acordos que tinha rejeitado 10 minutos antes e, portanto, vivemos nisto. Se me pergunta se alguma coisa vai ser feita, bem, eu espero que vá. Se me pergunta qual é a minha sensação, é que isto é um faz de conta e que no fim do dia nada vai acontecer. Vamos ouvir também o António Filipe sobre esta matéria. Enfim, também tem acompanhado de perto esta questão do Rio Tejo e da poluição. Que análise é que faz à forma como estas questões estão atualmente a ser debatidas e a ser faladas? Acho que estão a ser faladas e ainda bem que estão. É pena que tenha sido necessário haver imagens televisivas da poluição do Tejo para que esta questão tivesse tido mais acompanhamento e mais sensibilidade e serem sido anunciadas finalmente medidas que esperemos que funcionem. E eu creio que não vale a pena estarmos aqui a dizer que se a culpa é do governo atual, se é do anterior, se é do que houve antes do anterior ou se é do que esteve antes do anterior. Acho que a questão não é essa e isso não nos leva a nada. A questão não é nova, de facto. Não é. E há muito tempo que tem vindo a ser denunciada. No Rio Tejo, mas não só. Quer dizer, o grande problema, creio eu, no nosso país é a enorme impunidade dos crimes ambientais. E até nem é por falta de lei. Nem é por falta de lei, porque nós encontramos até a legislação. O que há é, de facto, manifestamente alguma insensibilidade. E, designadamente, o que é que acontece aos infratores? É que é um daqueles casos em que o crime compensa. Ou seja, há umas penalizações, há umas coimas. Há crimes ambientais que estão tipificados como tal, mas depois, se nós formos ver onde é que estão as condenações. E, de facto, há muito enorme permissividade. É aplicada uma coima. Há uma empresa infratora que recorre, depois aquilo arrasta-se por tribunais, depois se há uma decisão de primeira instância recorre para a segunda. E, portanto, em matéria ambiental não se adotam mecanismos legais que existem noutros setores da nossa vida, em que há uma mão pesada contra os infratores. Por exemplo, quem tem carro sabe que relativamente às infrações de trânsito há mão pesada. E, portanto, a pessoa ou paga a coima ou, enfim, o Estado não larga. Não é? Em matéria fiscal, as pessoas sabem o que é que lhes acontece se não pagarem o IRS, não pagam o IUC. Bom, e se não pagam o IUC, atrasam-se umas horas a pagar o IUC e pagam logo mais uma coima e mais... Enfim, as pessoas sabem isso. Em matéria ambiental, isso não acontece. E são coisas muito mais graves. Ou seja, perante atentados que afetam a qualidade de vida de um número indeterminado de pessoas, que afeta tudo, quer dizer, afeta a qualidade de vida das pessoas, afeta a economia, afeta a economia ligada ao rio, quer dizer, as pessoas, os pescadores, enfim, toda uma série de atividades, turismo, toda uma série de atividades ligadas ao rio, é claro, é afetada. E é afetada a qualidade de vida das pessoas. E isto não é tratado pela gravidade que tem. E, portanto, em matéria, designadamente, do funcionamento, desde logo da administração pública, ou seja, das entidades que estão encarregadas de zelar para que a lei seja cumprida em matéria ambiental, a CEPNA da GNR, a Associação Portuguesa do Ambiente, e depois, quando há recursos judiciais, também não tem havido, de facto, nas sentenças que vão sendo conhecidas, uma sensibilidade da magistratura portuguesa para a gravidade deste problema. E, portanto,
costuma dizer o povo, enquanto o pau vai, vem folgam as costas e, portanto, enquanto os processos se arrastam nos tribunais, os infratores vão continuando alegremente a poluir e a prejudicar a qualidade de vida das pessoas. Isto aqui também se notou deste caso. Eu acho que este caso que estamos a discutir agora tem uma outra agravante. Umas semanas antes, não muitas, perante denúncias que já havia, com alguma insistência, o Ministro do Ambiente foi à Assembleia da República e foi lá demonstrar que os valores, que as análises feitas demonstravam que os valores não tinham nada normal e, portanto, podia ter havido ali um pico qualquer, mas que... Porquê? Porque as pessoas queixavam-se. As pessoas que passam no Tejo viam o Tejo poluído e queixavam-se. O Ministro foi lá demonstrar com uma série de gráficos que as coisas não estavam assim tão mal, que os valores eram relativamente normais, havia um problema, que é a falta de caudal, isso é real, não é? E, portanto, há menos água e, portanto, a poluição manifesta-se com maior intensidade, isso é evidente. Mas não quer dizer que se houvesse mais caudal que os focos poluidores não existissem. Bom, mas, curiosamente, poucas semanas depois, aparece nas televisões, enfim, toda aquela mancha de poluição, enfim, e aí lá teve que ir o Ministro outra vez, dizer, não, afinal, comprova-se que houve, naquele caso concreto da Celtejo, que houve de facto uma descarga poluente não sei quantas vezes acima daquilo que era permitido e, portanto, agora é preciso atuar. Bom, é preciso atuar de facto. E, portanto, eu aguardo, não é, com expectativa, e creio que não sou só eu, creio que as pessoas, perante uma situação destas, toda a gente quer saber o que é que vai acontecer relativamente a este caso. E ainda bem que as pessoas... Acho que a atenção que as pessoas derem a este problema também ajuda, de facto, a que as coisas não fiquem impunes. E, portanto, agora, é bom que haja uma grande atenção sobre este problema. E não apenas sobre a Celtejo, porque certamente já está comprovado que a Celtejo tem culpas no cartório, mas há muito mais. Quer dizer, há suiniculturas, há outras indústrias, há todo um conjunto de focos de poluição relativamente aos quais há que ter uma grande atenção no Tejo e não só. Quer dizer, aqui, nesta zona da bacia do Tejo, há outros afluentes do Rio Tejo que são afetados por focos de poluição tremendo. É Rio Maior com as suiniculturas. É uma coisa horrível. Há ali uma série de localidades no concelho de Rio Maior que a população vive o inferno com a poluição das suiniculturas, com um cheiro horrível, enfim, dentro das localidades, à porta de casa. E, portanto, o problema de Torres Novas, da Ribeira da Boa Água, é outro problema e também está relacionado com algumas indústrias. E, portanto, há que ter muita atenção a este problema e, ainda bem, há males que vêm por bem e que se este facto foi público e notório, quer dizer, poucas semanas depois de se ter dito não havia problema nenhum e aparece uma coisa destas que ninguém ignora, não é? Porque já, enfim, tive a oportunidade de assistir a essa reunião com o Ministro do Ambiente, que fez primeiro, e havia uma contradição clara entre aquilo que as pessoas que veem as coisas e que cheiram dizem e aquilo que os tais gráficos são apresentados. Ou seja, nos gráficos aquilo está tudo bem. Só que as pessoas cheiram e as pessoas sentem e veem que não é possível, não pode ser. E, portanto, espero agora que estes investimentos que foram anunciados se concretizem e que tenham resultados. E cá estaremos nós todos, nós, pessoas com responsabilidades na vida política e os cidadãos em geral, para avaliar se, de facto, aquilo que foi prometido agora, em função da desgraça que aconteceu e que é um crime continuado, não é? Se ele vai cessar ou não, que medidas é que estão a ser tomadas para que se possa pôr termo a isto e, sobretudo, para que se acabe com a impunidade dos crimes ambientais, que acho que é um problema, de facto, com que somos confrontados. Porque isto é daquelas coisas, eu vou terminar, mas há mecanismos legais para atuar perante situações como esta. Nós estamos perante aquilo que se chama os interesses difusos, ou seja, um cidadão individualmente considerado, perante um crime ambiental desta magnitude, não vai pôr ele no processo em tribunal. Ou seja, não há um cidadão comum que diga, vou processar a Celtejo. Bom, porquê? Porque depois, o cidadão é David contra Golias, vai pagar as custas judiciais, vai andar ali sozinho a custear, e depois arrisca-se a que o tribunal diga, bem, o senhor não é diretamente interessado e, portanto, a pessoa ainda é condenada. Não é? E por isso mesmo é que há mecanismos legais para que passe a haver aqui uma ação coletiva que pode ser, enfim, que o Estado tem a obrigação de interpor, mas que inclusivamente até associações de funcionamento podem fazê-lo em nome da comunidade. Ou seja, isto é demasiado grave, é demasiado peso para um cidadão individualmente considerado, mas é demasiado grave para a comunidade para ficar impune.
E, portanto, há aquele mecanismo que se chama de ação popular que permite que uma associação representativa de cidadãos ou que o próprio Estado interponha uma ação contra poluidores em defesa da comunidade em geral. E eu espero que estes mecanismos sejam acionados e que isto funcione. Por acaso já foi referido aqui o caso da Legionela, em que esse processo foi feito, mas até agora também, e uma vez que foi falado, não resultou em nada. Portanto, apesar dessa ação popular e do movimento... O problema da Legionela tem eu conversava isto acidentalmente com um antigo inspetor da Polícia Judiciária que já está reformado e que esteve ligado à investigação. E, portanto, não vou revelar nenhum segredo, nada que esteja em segredo de justiça. Mas referia-me uma coisa, é que era extremamente difícil para a investigação criminal, para a Polícia Judiciária, designadamente, obter a prova nos processos com Legionela, e agora há também os outros mais recentes, não é? Do São Francisco Xavier. Porquê? Porque perante a detecção de casos de Legionela, os hospitais, enfim, as autoridades têm que atuar de imediato para evitar que haja mais mortes, e isso destrói a prova. Exato. Isso destrói a prova. E, portanto, é uma dificuldade. Eu percebo essa dificuldade. Porque é evidente que não podemos deixar as coisas continuar a correr umas finhas e já espero que morra mais gente para termos prova. Mas ali agora, os serviços do Ministério tiveram lá a recolher a prova. Pois, aparentemente, mas eventualmente pode não ter sido, provas, pode não ter sido a suficiente, mas eu creio que, evidentemente, lá no este caso tem esta dificuldade. Agora, de facto, nós continuamos a braços com problemas de impunidade em matéria de crimes ambientais e contra a saúde pública. A justiça levava-nos a vários debates, não era só, claro. Não era só um. Mas só para terminar, o Governo, para além destes... Para terminar a questão do Rio Tejo... Depois do Rui entrar aqui com esta forma, não tem a ver com a questão... Achas toda. que os investimentos que agora foram anunciados devem ser acompanhados também de alterações legislativas? Eu já tive essa experiência também, já tive a oportunidade de lá estar. Eu já sou muito mais cauteloso com as alterações legislativas, em cima de alterações legislativas, do decreto que altera a portaria e a lei. Estamos sempre a legislar em cima do acontecimento, e não me parece que essa seja, até porque é abundante a legislação. Até acho que, em alguns casos, até devemos simplificá-la, que é para ela ser menos interpretativa, para ser sujeita a menos recursos, a menos pareceres jurídicos contraditórios. E no caso do ambiente, acho que fazíamos isso bem. Mas se passarmos isto para a discussão do tempo da justiça, da impunidade de quem comete o crime, abrimos um leque de discussão que acaba por desviar o foco, mas que devemos atuar de uma vez por todas. Sim, como é óbvio, o mérito e os desméritos não são daquele ou do outro governo. Isto é um problema real que tem a ver também com o próprio desenvolvimento do país. Há pouco referias a questão das empresas poluírem o rio. Durante décadas foi o próprio Estado, as autarquias, através porque era assim que as coisas funcionavam, não é? Os esgotos não eram tratados, não eram ponto, não é? Não eram porque não havia tecnologia para isso, não é? Obviamente, felizmente melhorámos e muito nesse aspecto. Ainda há alguns casos de autarquias em que as coisas ainda não estão onde deviam estar, mas eu gostaria só aqui de voltar só aqui um bocadinho atrás para duas ou três coisas, porque o exclusivo da manifestação, constitucionalmente consagrado, não é um exclusivo das esquerdas. Não é? Porque o Rui queixa-se que não há protesto. Não, ninguém protesta. Não é verdade. Como se o exclusivo do protesto fosse um exclusivo da esquerda, e daqui nem é a esquerda do PS. Não é? É à esquerda do PS esse protesto. A direita também pode protestar. Claro. Obviamente tem um conjunto de constrangimentos daquilo que é a sua visão do desenvolvimento da sociedade que leva a protestar pouco. Porque grande parte destas questões, e nomeadamente desta questão das poluições ambientais e do tipo de negócio que está-se aqui a falar em concreto, não é? Há um conjunto de circunstâncias da forma como projetam o mundo que lhes leva a apoiar este tipo de circunstâncias. Não estou a dizer apoiar a poluição, não é apoiar a poluição que eu estou a dizer. Se o dinheiro
tivesse cor política. Há muito que o capital deixou Não, de ter não, cor. não é isso que eu estou a falar. Vamos lá ver. Não é isso que eu estou a falar. Quem- É a aplicação do dinheiro. A direita ou da esquerda não tem nada a ver com aquilo. Nós o que temos é que ser coerentes com o que andamos a afirmar ao longo de anos. Eu também estou de acordo Vamos tentando que ser. que o problema não é dos governos. Mas ouça, vamos lá ver. Também é. Eu acho bem que se diga, vamos tratar do assunto. Sim, sim. Então e a questão dos incêndios? Então, mas tratemos do assunto? Não. A questão dos incêndios só aconteceram porque o governo não fez o que devia fazer. Este que andou a criticar. Mas depois o que é que se veio dizer? Não. A culpa dos incêndios foi do PSD e do CDS. Os mesmos que hoje aqui dizem, bem, o que está em causa aqui é resolver o problema. Eu estou de acordo. Mas o problema está ali. Os senhores governam. Até porque é que não atuam? Porquê é que não atuam? Porquê é que não se muda? Porquê é que não se obriga? Nós podemos É só isso que eu quero dizer. Podemos Eu não quero dizer mais nada. Eu só quero é que se utilize a mesma forma de pensar, a mesma forma de estar de há 3 anos para agora. E não se tente lançar uma espécie de anestesia coletiva para que aquilo que eram problemas de há 3 anos agora são atos normais. Não, não são nada atos normais. São atos anormais que devem ser combatidos e que as pessoas devem ser responsabilizadas. É só isso que eu estou a dizer. Eu não acho que a gente deve ter de trazer para aqui essa discussão, mas mas uma vez não é. Parece que durante estes 2 anos não foi, por exemplo, reposto nada. Bom, mas vamos avançar. Na questão da legionela, tudo o que disseram que era um problema de legislação, que não era, é um problema, não sei é um se problema não era. de Vocês impunidade. decretaram o fim da legislação. E vocês no Parlamento têm a legislação pronta para aplicar e não a aplicam. Mas o Parlamento não aplica a legislação. Não. Os senhores aprovaram a legislação. Os senhores aprovaram a legislação que era tão urgente e os mesmos membros do governo, que alguns deles estavam no Parlamento e que há 2 anos tinham dito tanta coisa, parece que a coisa, depois, passado 2 anos, já é uma coisa normal. O que eu quero dizer é que nós todos na vida temos que ser consequentes. É só isso que eu quero dizer. Mas o que eu te estou a querer dizer é que ser consequente foi, durante estes 2 anos, fazer não foi só reposições, mas também as reposições daquilo que vocês também destruíram. Também vocês destruíram. Bom, vamos centralizar aqui o debate. Nuno, vamos centralizar aqui as questões, senão começamos a dispersar muito. Quer dizer que havia condições para Vossas Excelências da esquerda à direita reporem tudo aos trabalhadores, incluindo retroativos. Eu que sou funcionário público, não vejo nada reposto com retroativos. Aquilo que os Bem, hoje por acaso, há pouco sem um anúncio relativamente a essa matéria, mas vamos avançar. Onde é que estão as reposições aos professores, aos agentes da autoridade? Não. Há conversa. Alimenta-se a conversa. Vamos avançar, Nuno. Bom, uma vez que se falou aqui da questão dos incêndios, ainda hoje também, uma vez que estamos a falar dessa questão dos incêndios, hoje também, e no que diz respeito às linhas que ficaram danificadas, as linhas telefónicas com esta questão dos incêndios, portanto, o PCP também requereu uma audição da Autoridade Nacional das Comunicações e também do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, sobre esta questão das ligações telefónicas que ficaram destruídas por causa dos incêndios. António Filipe, compreende-se que as ligações ainda não tenham sido repostas depois das tragédias que se passaram? Não compreendo. Eu não compreendo e acho que é escandaloso, não é? E já, ao que parece, vítimas por causa disso, ou seja, pessoas que ficaram privadas de socorro por falta de comunicações e não é aceitável a título nenhum. Não é aceitável a título nenhum. E acho que nós aí, nesse aspecto das telecomunicações, vivemos as consequências de uma opção desastrosa, que foi liquidar a EPT. Era uma empresa estratégica que explora um bem que devia ser do domínio público do Estado, que são as telecomunicações. Sempre se disse
quando criticámos a opção de privatização da PT, que o Estado não podia ficar privado, de garantir uma rede de telecomunicações que em situação de emergência podia ser absolutamente vital para o país, e nós neste momento não a temos. O Estado português não tem uma rede de comunicações. E passamos por aquela situação caricata, que é o primeiro-ministro ter de dizer no Parlamento, que há uns tempos atrás, que escolheu o seu operador porque há um que funciona mal. E quando isto resulta, o Estado tinha a obrigação de manter nas suas mãos o controle estratégico da empresa de comunicações que é a Portugal Telecom, porque dela depende tudo. Ou seja, nós, neste momento, depende de uma multinacional chamada Altice, que ainda por cima tem um péssimo nome na praça, em termos internacionais. Não é? E que entrou em Portugal a dizer que o seu responsável que não gostava de pagar salários e que pagaria o menos possível aos seus trabalhadores. Mas eu creio que esta opção, esta liquidação que foi sendo feita por tranches até chegar à liquidação final da PT, que há pouco estávamos a falar de crimes e, portanto, é um verdadeiro crime de lesa pátria, quer para a economia nacional, quer precisamente para coisas como esta. E, portanto, estamos a ver as consequências do Estado ter abdicado do controle de uma empresa como a PT. Ou seja, em que acontece uma tragédia destas, em que o país se mobiliza para procurar apoiar as vítimas, enfim, que há uma grande unanimidade nacional relativamente à necessidade de atuar, e depois vemos que, passado este tempo todo, a empresa responsável pelas telecomunicações em Portugal não fez aquilo que tinha a obrigação de fazer. E vê-se da parte das famosas entidades reguladoras, neste caso da ANACOM, uma enorme permissividade relativamente a isto, não é? E, portanto, sempre que é detectado um problema desta natureza, bem, a ANACOM vai avaliar, vai estudar, vai fazer relatórios, mas aquilo que se vê é que, efetivamente, as empresas continuam a não cumprir com as suas obrigações e assistimos a situações como aquelas que vemos com o CTT, que vemos com a Telecom, e que, ou seja, o Estado português abdicou de instrumentos essenciais e que, em situação perante tragédias, é que se verifica, ou seja, quando nada corre mal, não se nota muito, mas quando há uma situação que exige, de facto, uma atuação de emergência, vemos que o Estado está provido de meios para atuar como efetivamente devia. E, do meu ponto de vista, devia recuperá-los. Acho que era elementar, era uma questão, eu diria até de defesa nacional, uma questão de defesa nacional, que o Estado recuperasse meios de poder controlar situações como esta em matéria designadamente de telecomunicações. Uhum. Rui Rei, relativamente a este assunto, enfim, de quem é a responsabilidade desta questão da reposição das ligações telefónicas? Vamos lá ver. Eu não posso deixar de não estar de acordo com uma situação que é absolutamente inaceitável, que é, passado todos estes meses das tragédias dos incêndios, não haver reposição do serviço de telecomunicações, nomeadamente do telefone fixo, ou, em alguns casos, do telefone móvel, ou até da internet. Mas o problema que aqui está é que as entidades reguladoras e todas as outras entidades não deixaram de funcionar agora. O problema é que as entidades reguladoras não estão lá para defender os cidadãos. As entidades reguladoras estão lá para defender as empresas. E esse é que é o problema. Sim, mas quem é que pôs lá? Mas isso, não, todos os senhores que são deputados, eu é que não fui de certeza. Também não. Eu é que não fui. Agora, o problema essencial é que o seu partido foi. Não, o seu partido sabe foi. Uma coisa, eu estou à vontade. Foi. Sabe porquê? Porque eu não sou daqueles que só falo e não atuo. Eu, quando tive responsabilidades em Vila Franca de Xira, num pelouro difícil, eu impus regras à Lisboa Gás e o seu partido votou contra mim. Quando eu tive que impor regras à Lisboa Gás para pagar as dívidas à Câmara de Vila Franca, e fui inclusivamente à entidade reguladora do gás, que é no Restelo, e fui-lhes dizer que aquilo era uma brincadeira, que era uma pouca vergonha, que a legislação que tinha sido aprovada no caso do gás, se fosse qualquer autarca a fazer, estava preso, porque era uma legislação feita à medida a proteger. E o seu partido em Vila Franca de Xira, podem ver as atas, o seu partido em Vila Franca de Xira votou contra mim. As senhoras jornalistas que aqui estão... Não, mas podemos trazê-los cá da próxima vez. E podem ver as atas e eu da próxima vez trago-lhe a ata para ver o que disseram de mim. Eu, que a única coisa que queria fazer era pôr na ordem uma empresa que fazia punha e despunha, abria valas quando queria. Portanto, eu não falo de cor. Eu, quando tive responsabilidades, atuei. E volto a dizer, há um conjunto de entidades, a começar pelo seu Primeiro-Ministro, que teve absoluta responsabilidade nisto no Ciresp. Absoluta responsabilidade.
Porque foi ele que deitou o concurso abaixo e foi ele que voltou a adjudicar à mesma empresa. Portanto, o problema que aqui está, a essência do que aqui está, é o que é que nós adjudicamos à empresa que montou o Ciresp. É que se calhar vamos chegar à conclusão, é porque eu venho do setor das telecomunicações, sei bem do que falo. Não estou a falar de cor, sei muito bem do que falo. A minha formação é nesta área, trabalhei durante anos nas telecomunicações, durante anos, sei muito bem do que falo, muitíssimo bem. Se quiserem discutir isto, a TDT, nossa, vamos discutir e vamos chegar à conclusão que o problema está na origem. E então o Ciresp... Mas não é o Ciresp. Não, o Ciresp não é. É o O Ciresp. Primeiro-Ministro com o Ciresp, os Camov e tudo aquilo, não tem nenhuma responsabilidade. Os telefones nenhuma. fixos não são do Ciresp. Mas eu já lá vou... Não são do Ciresp. Mas eu já lá vou... É porque os incêndios morreram pessoas. Não foi só porque arderam os cabos de... Os cabos de fibra óptica. Morreram pessoas porque o Ciresp, a determinada altura, não funcionou, não permitiu as comunicações. Não houve controle, não houve coordenação. Isso não é um problema de telecomunicações. É um problema dos serviços que não coordenaram. Esqueceram-se que havia lá pessoas. Não quiseram saber. Pura e simplesmente. Agora, vamos... A questão do Ciresp, claro que tem. A questão das telecomunicações. Bem, vai-me desculpar que o Estado continua a ter hoje uma rede de telecomunicações. E tem uma rede de telecomunicações que tem uma grande dimensão no país, que é a rede da Refer. A rede da Refer Telecom é do Estado, não é privada, que eu saiba. Que eu saiba. E é uma grande rede de telecomunicações. Portanto, o problema não está... Mas então a Refer ia lá montar estes telefones, não foram montados? Não ia. Então. Sabe quem é que tem a obrigação e que ganhou a rede, a Serviço Público de Telecomunicações? Não é a Portugal Telecom. Eu não tenho que defender a Portugal Telecom. Tem a obrigação, nem a Altice. é a empresa, é o operador que tem a quem responsabilidade. Sabe quem ganhou? Eu, se me faltar... É a nós, ao que parece, é que ganhou o Serviço Público e tem que repor o Serviço Público. Isto é o que parece. Agora, eu não estou a dizer que a Portugal Telecom, chamada Altice, não tem que repor. Claro que tem que repor e não é aceitável que não reponha. Não é aceitável. Tem que repor. Mas eu pergunto, qual é o problema do Estado a obrigar? E se ela não faz aquilo que está a fazer o Governo às autarquias, que é dizer até março têm que limpar, eu pergunto, até porque é que o Estado não se substituiu? Não foi lá. Já vamos também... E porquê que o Estado não se substituiu, não foi lá e não apresentava a conta à Portugal Telecom? Vamos ouvir também o Nuno. Agora, deixe-me só terminar aqui com uma questão que é a liquidação da PT. A liquidação da PT não tem nada a ver com a venda à Altice. Não sou muito antes. A liquidação da PT tem a ver com um fartar de vilanagem e de malandragem de muitos anos, de brincadeiras, a começar do tempo em que era do Estado. Ou aqueles negóciozinhos liderados por um governo do Partido Socialista, não é? Com as questões estratégicas em que envolvia o BES e envolvia o Brasil, limpou o resto da PT. Portanto, nós temos que olhar para isto e ver. E o problema estratégico não é da empresa. Há um erro que foi cometido, e eu reconheço porque não estive de acordo, e até foi feito por uma ministra do meu partido. Portanto, eu não tenho aqui nenhuma visão sectária da coisa. E o erro foi ter vendido a rede, da rede na altura à PT. E mais uma vez, eu em Vila Franca, quando tive a função de vereador, escrevi uma carta à Portugal Telecom, nomeadamente a pedir que devolvesse redes, que são redes municipais, nomeadamente a da Malva Rosa e outras Malvas Rosas, que são redes municipais e que os operadores, de forma pouco correta, as usam sem dar os respectivos contrapartidas às entidades municipais. Portanto, nós quando olhamos para isto, temos que olhar para isto do seu devido prisma e não é um problema de esquerda e de direita, é um problema sério de resolução dos problemas para que eles sejam resolvidos. Agora, o Estado tem sempre uma função. Pode resolver e pode impor, mais ou menos como a Caixa. A Caixa continua a ser pública e eu não vejo a mesma pressão sobre a Caixa que, por exemplo, agora estão a ter sobre os CTTs. A Caixa, que é pública, apoiada pelos meus amigos que aqui estão à esquerda e à direita, fechou balcões, manifestações zero. Foram manifestações de origem popular, Está enganado. nomeadamente de alguns autarcas do meu partido, Está enganado. porque do resto, manifestações e moções aprovadas, como ainda aprovaram em Vila Franca há uns dias de CTT. Estive em várias. A mim não me desmente que estive em várias. Estive em várias. Com o devido respeito que me merece. Pode não ter havido em Vila Franca. Tenho consideração por si e por algumas intervenções que faz. Quero-lhe dizer que as intervenções no fecho dos balcões da Caixa, nem de longe nem de perto,
Foi porque aquilo foi tudo coordenado e os meus amigos sabiam todos o que é que ia fechar e ficaram todos de acordo. Vamos centralizar novamente aqui a questão e para terminar aqui... Nós defender a Caixa. Para terminar aqui no liquidar a Caixa. No Nantão... À direita há quem queira liquidar a Caixa. Nuno, deixando a Caixa agora um pouco de parte relativamente a esta questão das ligações telefónicas, o Governo, como é que analisas a atuação do Governo? Enfim, não devia haver aqui... Eu sinto que já não consigo acrescentar muito mais àquilo, porque concordo basicamente com aquilo que o António Filipe disse e com algumas das coisas que o Rui também teve aqui a oportunidade de dizer, nomeadamente sobre a instalação da rede, não é? Quer dizer, não há justificação ao fim destes meses todos para que a rede não esteja já no terreno. Eu não sei se é muito fácil nós dizermos que aparentemente já há vítimas, não sabemos se houvesse telefone, não havia a vítima na mesma, mas vamos usar, infelizmente, vamos usar esse exemplo como a impotência das pessoas que não veem os seus problemas resolvidos. E não há razão nenhuma para isso. Não me vou pôr aqui a discutir as privatizações. Mas vale a pena. Mas vale a pena. E sobretudo quem colocou lá gestores para destruir as empresas. Estou visivelmente... Que é um senhor chamado Luís Todo Bom, que foi membro do governo do PSD e foi destruir a PT. E portanto estas coisas também é preciso... É preciso... Pode continuar. Fica aqui o compromisso que eu vou eu próprio tomar atenção às próximas manifestações e vou fazer questão de ir buscar o Rui Rei, que deu agora aqui numa veia de manifestação. É manifestação para tudo e mais alguma coisa. É manifestação para tudo e alguma coisa que nós vamos partilhar com toda a certeza várias manifestações destas, independentemente do assunto em causa. E como é óbvio, acho que não é preciso nós estarmos aqui sempre a fazer esta referência. Todos nós temos partidos, defendemos praticamente tudo aquilo que os nossos partidos também defendem, com divergências aqui ali e acolá, mas não temos problemas nenhums em debater tudo, seja aquilo que for, não é? umas matérias mais profundamente do que outras, em função também das nossas experiências de vida, mas não é propriamente os partidos nem as posições dos partidos que estão em causa nestes debates onde nós participamos, assim como tivemos sempre ao longo dos anos nestes debates públicos. Agora, por exemplo, as matérias que tu falaste sobre a recuperação da rede, não foi só em Vila Franca que isso aconteceu, não foi só um vereador do PSD que defendeu esse tipo de situações, há outros exemplos. Agora, a política local tem esses detalhes e pormenores que leva muitas vezes a esquerda a defender aquilo que a direita defende no país e o contrário também passa a ser verdade. Agora, se nós vamos entrar aqui nesses contraditórios todos, não é? Ou na forma como aquilo que se defende em Salvaterra não é bem a mesma coisa daquilo que se defende em Benavente e um bocadinho diferente do que se defende em Vila Franca, então nunca mais saímos daqui nessas discussões. Nós temos que colocar o contraditório em cima, porque senão... Bom, vamos avançar. Então, é preciso que as pessoas, quando ouvem e quando há uma conversa, uma discussão, as pessoas têm que perceber o que é que cada um de nós pensa sobre a vida, sobre os temas, e temos que discutir. E mais, e o que nós defendemos também é importante, porque eu não vejo outra forma. Eu acho que nós, quando defendemos ao longo de uma vida, ao longo de uma parte da nossa vida, uma determinada forma de estar, quando temos responsabilidade, não podemos fazer de conta, temos que fazer. Bom, vamos avançar então. A propósito tenho de terminar, Nuno, para avançar para outra questão. Não é para ti, não, eu sei que não é, nem para ti, nem para o nosso amigo, longe disso. Não já agora, só para terminar, Nuno. Nos últimos 30 anos, não é? Tivemos o Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. Não, tivemos mais tempo. Não. Bom, mas não vamos entrar por aí, Senão são 5 horas ou 6 de programa. Bom, Nuno, vamos centralizar aqui a questão. Vamos centralizar aqui o debate. É verdade, Não deixaram, foi o país... Vamos terminar. E agora, finalmente, ao fim de 40 anos, temos um governo
um governo onde o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também está, o que é bom, o que é positivo. Desculpa, mas não está. Sabe muito bem que não está. Bom, vamos avançar, até porque já se falou aqui na questão da limpeza dos terrenos e que é um tema também que tem estado em cima da mesa, e algumas autarquias também já vieram dizer que efetivamente não têm capacidade ou de meios ou financeira para cumprir com os prazos que estão estabelecidos. O assunto também está a ser discutido ao nível da Associação Nacional de Municípios. Nuno, relativamente a esta questão da limpeza dos terrenos, os prazos que estão em cima da mesa são curtos para as autarquias cumprirem estas limpezas, e também em que moldes é que isto se vai tudo processar? Eu confesso que a preocupação maior não é o prazo, não é? Sendo certo que isto tem passos, não é as autarquias, primeiro são os privados que têm que limpar os seus terrenos, e depois é que entra as autarquias, e depois é que entra uma eventual punição qualquer da administração central ou do governo em cortes de transferências para as autarquias. Eu não acho que isso é absolutamente irrelevante. Confesso que para mim é absolutamente irrelevante, porque o que é importante, e isso custa-me um bocado ouvir, até camaradas meus também, autarcas, que quando o país precisa de acreditar que é possível combater este flagelo, não é? A questão dos incêndios, a questão brutal das mortes que tivemos no ano passado, não é? Já estamos entretidos outra vez a discutir se somos capazes até 31 de maio, quem é que paga, se não pagamos, como se isso tivesse alguma importância. Quanto é que custa a vida daquelas mais de 100 pessoas? Mas há autarquias que não têm capacidade para fazer face a essas... Mas não têm, mas nós temos é que ir à procura dessa capacidade. Não é estarmos imediatamente a lamentarmos. Já é que não somos capazes. Não somos capazes do quê? Não é? Eu já vi presidentes de Câmara de municípios que eu conheço com capacidade... Quer dizer, ainda não vi o presidente da Câmara do Entroncamento queixar-se da falta de capacidade de limpeza da floresta no entroncamento. Não é? Mas o entroncamento tem, como dizemos em jeito de brincadeira, 27 árvores, que têm todas nome, e está lá no painel do quartel dos bombeiros que é a Maria que está a arder. Não é? Agora, todos os outros presidentes... Há presidentes de Câmara, provavelmente só para terem algum palco agora nesta fase, que se estão a queixar de incapacidade de limpeza daquilo que não precisam de fazer. Que é uma coisa que impressiona. Agora, o que é que interessa? É nós, também aqui nesta área, assim, ainda começámos por falar da poluição, da despoluição do Tejo, não é? Começarmos a fazer o caminho, e obviamente temos que ter aqui uma regra apertadíssima no tempo, e depois irmos resolvendo as situações à medida que somos confrontados com elas, ou estarmos imediatamente a lamentar. Não é? É porque de lamento em lamento, de incapacidade em incapacidade, nós chegámos ao ano de 2017 e foi o que foi. Rui Rei, relativamente a esta questão... Eu termino já. Há a responsabilidade do Ciresp, há a descoordenação da Proteção Civil, há a falta de meios dos bombeiros, há desordenamento florestal, há tudo junto, tudo somado. Agora, se formos agarrar em cada tema, conseguimos encontrar um responsável em concreto sobre determinada situação. Daqui a bocado estamos a falar dos negócios das comunicações da Motorola. Quer dizer, não há nada disso adianta. Nada disso adianta aquilo que é a matéria que interessa em 2018, que é iniciarmos este caminho. E parece-me que estão criadas as condições, independentemente do prazo ser muito curto. Rui Rei, relativamente a este assunto, o Nuno está a falar do início de caminho. Enfim, este início de caminho já está a correr assim um bocadinho, mal, mas... A minha opinião é... Não sei se é clara, se não é, mas... Sabe que existe um vírus em Portugal que normalmente afeta quem ocupa lugares a partir de determinado sítio até ao topo da pirâmide do Estado Central. E mesmo alguns tendo cinto autarcas, quando começam a caminhar para outros sítios, o vírus apodera-se deles. E esqueceram-se. Esqueceram-se e depois acham que eu posso fazer o que quero para o cimando e não assumindo responsabilidades que são logo do Estado Central, que não são sequer nem dos autarcas, nem... São do Estado Central. Veja-se o que aconteceu nos incêndios neste ano, que malandros dos proprietários que não limpam, mas tem piada. Uma boa parte da floresta é do Estado, ardeu porque não estava tratada, não estava limpa e nem sequer cumpria a legislação do afastamento às bermas da estrada. Portanto, vamos ver. Isto
eu não quero dizer que está tudo errado. Se me perguntarem se eu sou a favor da limpeza das florestas, sou a favor da limpeza das florestas, é bom, é que mais uma vez a gente não entra em contradição. É que até há 6 meses atrás, um proprietário para limpar determinado tipo de floresta em determinado tipo de sítio tinha que ter 350 mil autorizações, porque há cuidado com a fauna e com a flora. Agora, pelos vistos, a fauna e a flora não interessa nada. Portanto, agora é limpar. Portanto, agora não há ninguém no Estado que coloque em causa se ele tira o resmaninho, se tira o não sei o quê, se não tira coisa nenhuma. Portanto, agora vamos limpar. E alguém na Secretaria de Estado e no Ministério decidiu que a responsabilidade não é do Estado. Ou seja, à boa maneira nacional, a responsabilidade nunca é minha. Está-se mesmo a ver que é sua. Ou seja, a minha casa funciona bem. A sua é que precisa de reforma. A sua é que precisa de ser toda reformada porque a minha está excelente. Portanto, o que é que nós encontramos aqui uns responsáveis? Foram os mesmos que foram constituídos arguídos. Tem piada. Não foi nem a Ministra, nem o seu Secretário de Estado, nem o seu Primeiro-Ministro. Quem foi constituído arguído foram 2 Presidentes de Câmara, não é? Que, não tendo a responsabilidade da coordenação total e alguns nem sequer acesso tinham ao centro de coordenação, foram constituídos arguídos. Porque não fizeram lá uma coisa qualquer. E eu pergunto, o Ministro e a Secretária de Estado que tinham a obrigação de coordenar... Não faz deles culpados. Então, mas porquê é que não constituíram arguídos a Ministra e o Secretário de Estado? Mas porquê? Não sei porquê. Porquê é que constituíram arguído o Presidente de Câmara que não me interessa de onde é? Os 2 comandados de bombeiros. Exatamente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que é assim, eu temo, mais uma vez, que nós o que estejamos a lançar é areia para os olhos da malta. Como se o problema fosse só do pinhal, portanto vamos plantar sobreiros e castanheiros. Como se o problema fosse... Não sei, aliás, agora até o pinhal de Leiria deixa de ser pinhal de Leiria porque uma parte passa a ter outro tipo de árvores. Portanto, o problema disto é que nós, infelizmente, e com o profundo respeito e pesar por quem faleceu e alguns da minha localidade e da cidade onde eu moro, não é? Que, infelizmente, naquele dia estavam naquela zona e tinham lá casas e, portanto, infelizmente, estas coisas aconteceram e, portanto, nós devemos lamentar e fazer com que no futuro não aconteçam. Mas o que eu temo é que nós vamos chegar ao fim disto e o problema não está resolvido. O problema verdadeiramente não é resolvido. Porque o problema, sim, tem que haver ordenamento, mas sim, tem que haver responsabilização. E sim, tem que se gastar dinheiro na prevenção. O que não faz sentido é eu continuar a gastar milhões de euros como eu gasto no século XXI, em 2018, como em 1990. Não é possível. Vamos ouvir também... Nós temos é que encarar isto de outra forma e não estar a encarar isto desta forma, que infelizmente é, que é, mais uma vez, numa perspectiva de respeito por todos os órgãos, o que isto devia ter sido feito era aquilo que tu estavas a dizer ainda há pouco, que era então, vamos lá consensualizar... Vamos ouvir também o António Filipe sobre este assunto. António Filipe, em que modos é que deve ser feita esta descentralização para as autarquias? Eu não estou de acordo, de facto, com a norma que foi aprovada no Orçamento do Estado sobre isso. Ela é infeliz e num detalhe que não é um detalhe, não é uma questão de sumenos. Porque, vamos lá ver... eu creio que deve haver uma obrigação de limpeza de floresta e os proprietários devem ter essa responsabilidade. Se bem que também não concordo com esta ideia de culpabilizar, de fazer dos pequenos proprietários os bodes expiatórios dos incêndios florestais, porque a culpa era dos pequenos proprietários, tem as terras abandonadas, tudo lá, mas depois a deu o pinhal de Leiria. E portanto eu creio que não podemos também criar assim, fazer dos pequenos proprietários o bode expiatório. Agora, obviamente, que há um dever de limpeza das matas e as pessoas têm que assumir, de facto, a responsabilidade pela sua propriedade. Bom, e as autarquias devem ter poderes jurídicos de poder atuar. Coisa que, e aí houve um aperfeiçoamento bom, recentemente, porque os autarcas queixavam-se com razão. Por exemplo, eu sei num caso, um autarca que me relatou uma situação em que quando ocorreu o incêndio, e é preciso ver que o ano passado, infelizmente, os incêndios ocorreram os mais graves, fora daquele período em que nós estamos mais à espera que haja incêndios. Reparemos que os incêndios mais graves foram em junho e outubro, e em maio já tinha havido, e este caso que passou-se em maio. O que é que acontece? Estava a decorrer, ou seja, a autarquia tinha notificado um proprietário que era preciso limpar um terreno e estava a decorrer o prazo que a autarquia tinha que esperar para poder intervir.
e antes que o prazo tivesse decorrido, aquilo ardeu. Houve um incêndio. Isto foi um caso que se passou em Setúbal, que até chegou a ameaçar um hotel nas proximidades de Setúbal, e o vereador contou-me o que é que se passou. Quer dizer, a Câmara, naquele momento, ainda estava impedida de atuar. Isso já foi alterado. Portanto, hoje em dia, a partir do momento em que o proprietário não atua, o município pode e deve atuar. Mas depois qual foi o problema? O problema foi aquele, lá está, nos detalhes, que é, por-se lá, que se a autarquia não atuar até aquele dia, o Estado vai ao bolso. Ou seja, há uma penalização financeira das transferências financeiras do Estado para as autarquias. Bom, e aí isso aí eu creio que isso é infeliz, ou seja, é uma forma infeliz, é uma forma de procurar coagir as autarquias. Ou seja, o Estado Central diz assim, bem, vocês não cumprem e são as autarquias que pagam, ou seja, são os municípios que pagam, ou seja, a autarquia vê-se lesada no seu orçamento. Bom, e quando aparece uma autarquia que diz, bem, mas nós não temos capacidade técnica para o fazer. Ou seja, nós estamos a condenar essa autarquia se não tiver capacidade técnica para o fazer, porque até pode acontecer, lá que numa autarquia, enfim, os proprietários cumpram no essencial e a autarquia até consiga. Mas pode haver situações em que isso não ocorra. E uma autarquia, designadamente uma autarquia do interior do país, com meios muito reduzidos, não tem condições, não tem capacidade para proceder a essa limpeza, é penalizada financeiramente. De facto, não estou de acordo. E, portanto, creio que, nesse aspecto, as autarquias deviam ter sido mais ouvidas neste ponto. Lá está. Eu admito que se tenha legislado sob muita pressão. Nós em Portugal temos muito esta tendência. Quando acontece uma tragédia, há um concurso de ideias. Não é? Abre-se o concurso de ideias. E discutimos na Assembleia da República, discutiram-se dezenas de iniciativas no mesmo dia sobre esta matéria. Ninguém queria ficar atrás. E, portanto, toda a gente a propor isto e mais aquilo. E porque era preciso legislar. Também temos aquela tendência de pensar que a lei, fazer uma lei, a dizer que se cumpre a lei anterior. Quer dizer, nós dizemos, mas às vezes dizemos, o problema não é de lei, nós leis temos. Mas depois fazemos uma lei a dizer que cumpre-se a lei anterior. E depois esquecemos que a lei só vale para o futuro. Ou seja, pensamos que resolvemos os problemas do passado com leis que só valem para o futuro. Bom, mas isto é uma coisa muito portuguesa. Mas neste caso, de facto, neste ponto, eu creio que a norma não é feliz e que a Assembleia da República deveria corrigir. Aliás, já fizemos uma proposta nesse sentido, que essa disposição, tal como saiu do Orçamento de Estado, não foi a mais feliz, e compreende-se que as autarquias manifestem algum descontentamento, algum desconforto relativamente a isso, sobretudo nessa norma penalizadora que as pode prejudicar financeiramente. E de facto não é a forma... Era mais lógico que o Estado dissesse assim, bom, estamos disponíveis para apoiar as autarquias que não tenham meios para fazer face a este encargo, do que dizer, se não cumprirem, a gente vai-lhes ao bolso. Quer dizer, creio que de facto na norma não foi boa. E eu pergunto, e quando o Estado não cumpre? Ninguém Quem é que vai lá ao Ministro e ao Secretário de Estado? Exato, fica essa questão, até porque vamos terminar assim a primeira parte do Checkmate e já regressamos para a segunda parte depois de breves compromissos publicitários. Regressamos para a segunda parte do Checkmate e vamos já passar a falar sobre a questão da mobilidade e dos transportes na área metropolitana de Lisboa, um assunto também que foi sugerido pelo Rui Rei. Enfim, são muitas as queixas quanto aos transportes, nomeadamente horários, valor do espaço, e já foram as medidas que já no ano passado que foram anunciadas, mas na verdade ainda não houve grandes alterações, Rui Rei, relativamente à atuação quer das transportadoras, quer deste órgão, relativamente a esta questão da mobilidade e dos transportes. Bem, é verdade, o problema da mobilidade dos transportes na área metropolitana de Lisboa e no país, mas neste caso na área metropolitana de Lisboa, que é a maior área metropolitana de Lisboa a maior área metropolitana do país, que deve rondar 3,5 milhões, 4 milhões de pessoas, que infelizmente continuamos sem ter uma decisão. Eu espero que ela venha a existir, aliás amanhã irei escutar com muita atenção o novo responsável desta área na área metropolitana de Lisboa, que é o ex-presidente da Câmara do Barreiro, e, portanto, que tem experiência de ter a gestão dos transportes coletivos do Barreiro, que o ano passado fizeram 60 anos, não estou enganado. E, portanto, eu espero que a área metropolitana de Lisboa assuma a responsabilidade que passou a ser dos autarcas. É que, desde o governo anterior, a responsabilidade da resolução do problema dos transportes passou para as autarquias. E, com exceção de Cascais, todos os restantes autarcas passaram a responsabilidade disso, não
não ficaram com essa responsabilidade para resolver, passaram para a área metropolitana de Lisboa a resolução desse problema. E desde essa altura, ou seja, desde há 1 ano e muito até hoje, nós ainda não percebemos bem qual é que é a estratégia da área metropolitana para a resolução dos transportes. Nos últimos dias, começámos a perceber que, eventualmente, com a entrada mais a sério de Lisboa no problemática dos transportes, que se poderá tentar fazer algo para o futuro. Mas o algo não se sabe. E, portanto, tendo a responsabilidade nas autarquias, quer dizer que, e na área metropolitana, todas as supressões de carreiras, todas as alterações de carreiras, todas as queixas que os cidadãos fazem hoje, é a responsabilidade direta dos autarcas e da área metropolitana de Lisboa. É isso que acontece hoje, em 2018. Já não é no Terreiro do Paço, ou no Ministério X, ou no Ministério Y. É das autarquias. Portanto, o que era importante fazer era dar passos em concreto para que nós não tivéssemos que tirar 3 mestrados e 45 doutoramentos para ver todas as tarifas que existem na área metropolitana de Lisboa, que são mais de 1000 tarifas. Portanto, nós devíamos ter a coragem de alterar este regime tarifário de forma a que ele pudesse ser mais justo, mais barato, para que os cidadãos possam andar menos no seu automóvel particular e andar em transportes. Porque, em muitos casos, na maioria dos casos, se uma família se tiver que deslocar do seu concelho, da sua casa, da sua freguesia, da sua rua para Lisboa, é mais barato ir de automóvel do que ir de transporte público. E acho também que era importante que a AML tivesse determinação face aos operadores, porque recordo que o ano passado, quando a rodoviária de Lisboa desistiu de um passe combinado, eu não vi nenhuma atuação da parte da área metropolitana de Lisboa dizendo a esse operador que teria que manter esse passe, que até era mais benéfico para os cidadãos. E que, ao ter desistido deste combinado, a tarifa automaticamente subiu, em alguns casos 5 euros, noutros 10 euros por mês, noutros... Quer dizer, isto é que não é aceitável. Nós, durante anos, reclamámos com o Poder Central. O Poder Central delegou essa responsabilidade. E até hoje eu não vi nenhuma medida em concreto que beneficiasse verdadeiramente os municípios, com exceção de 1 ou 2 autarquias na área metropolitana de Lisboa. Uma é Cascais e outra é Lisboa, com algumas medidas que tomou. O resto é paisagem. O resto não tomaram verdadeiramente medidas nenhumas que beneficiasse a sério os seus cidadãos e esta coordenação. Portanto, o que eu espero é que nos próximos meses se possa verdadeiramente ter medidas da AML que venham ao encontro das necessidades da mobilidade na área metropolitana de Lisboa, de forma a poder, de forma em concreto, que uma família se desloque a preços normais e corretos e que não seja forçada a levar o seu transporte particular para Lisboa, porque isso não há forma, enquanto isso continuar, não há forma nem de descarbonizar a cidade, nem o país, nem há forma de fazer poupanças, mesmo nas importações que nós fazemos todos os dias, todos os meses e todos os anos de combustíveis fósseis. António Filipe, relativamente a esta questão dos transportes, que visão é que defende e que estratégia é que defende para os transportes e para a mobilidade na AML? Vamos lá ver, começando pelo princípio. Eu creio que a ineficiência dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa é um escândalo nacional. Quer dizer, a mobilidade não é um privilégio pessoal, é uma necessidade social. Quer dizer, nós conseguimos aliviar a carga de automóveis na área metropolitana de Lisboa através de um sistema de transportes mais eficiente e mais barato. É uma necessidade social inquestionável. Os transportes em Portugal são estupidamente caros. Aliás, até um dia destes acho que foi o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que reconheceu isso, não é? Que os transportes são estupidamente caros, de facto. E basta fazer contas. Quer dizer, uma pessoa que vive... precisa de usar 2 transportes, não é? Para se deslocar. Por exemplo, quem venha da linha de Sintra, um bilhete de comboio para entre Campos ou para o Rossio e depois mais um bilhete de metro ou de autocarro, se forem 2 pessoas, já lhes sai mais caro do que... Ou seja, se forem 2 pessoas, sai-lhes mais barato ir de carro. Que é um absurdo. Um absurdo total. Um absurdo total. Quando 2 pessoas sai-lhes mais barato ir de carro do que ir em transportes, está tudo dito.
Não é? É um incentivo claro à utilização do automóvel e que só desincentiva. Ora bem, depois nós temos uma situação institucional que é caótica. Ou seja, nós temos operadores públicos e operadores privados. Temos operadores, neste caso, agora temos operadores que já são de responsabilidade direta autárquica e outros que não são. Isto cria o caos nas contas, ou seja, para as contas que são feitas para ressarcir as empresas relativamente ao passo social é uma coisa absolutamente infernal. De facto, a proliferação de tarifas é qualquer coisa é um gigantesco absurdo. E não se encontrou ainda a solução institucional para isto. Ou seja, se nós tivéssemos autarquias intermédias entre uma região administrativa da área metropolitana de Lisboa, com poderes, efetivamente, enquanto autarquia local, que é aquilo que as áreas metropolitanas não são, efetivamente. Porque, por exemplo, se nós pensarmos, a rede metro que temos é manifestamente insuficiente. Devíamos ter uma rede metro alargada. Não se compreende que o metro não chega a Loures, que o metro não chega, fique na Amadora, na linha de Sintra, que não se prolongue para a linha no sentido de Vila Franca. Ou seja, a nossa rede metro é ainda uma rede exígua. Ela foi crescendo, enfim, a passo de caracol. Não é? Cresceu um bocadinho quando foi a Expo, depois foi preciso mais não sei quantos anos para chegar ao aeroporto, para andar mais centenas de metros até o aeroporto, foi preciso mais não sei quantos anos. O metro chegou à Amadora, mas depois para ligar à linha de Sintra foi mais não sei quantos anos, que bastava alargar 500 metros, mas depois naquela altura, naqueles anos, não havia dinheiro. E, portanto, andamos assim. E é evidente que não são as autarquias que tenham capacidade para uma coisa dessas. Ou seja, por muitos poderes que as autarquias possam ter na coordenação, em tudo isso, mas quando se fala, por exemplo, no alargamento da rede metropolitana de Lisboa, isso tem que ser um esforço nacional, não é? Como é óbvio. Ou então teria que ser uma autarquia metropolitana, mas que tivesse capacidade financeira para isso. E, portanto, na atual situação institucional, as áreas metropolitanas podem discutir, coordenar, debater, articular, mas não têm a capacidade prática e legal até, para equacionar tudo isto como deveria ser. E depois soluções como esta, por exemplo, de passar a Carris para a Câmara de Lisboa, também é uma solução que, do meu ponto de vista, não faz sentido, quando se sabe que a Carris não se restringe à cidade de Lisboa. A Carris chega ao Conselho da Amadora, chega ao Conselho de Oeiras, chega ao Conselho de Odivelas, creio que também Loures, ou seja, no entanto, é apenas uma autarquia que vai ficar responsável, que é acionista, não é? Total, não é? A 100%, creio, de uma empresa como a Carris. E, portanto, eu creio que nós vivemos, desse ponto de vista, uma situação de caos institucional, e legal e prático que impede uma solução coerente para tudo isto e que lesa gravemente as populações. De facto, a mobilidade na área metropolitana de Lisboa, e quem entra e sai todos os dias da cidade de Lisboa, porque vem para Lisboa trabalhar, e que vive em concelhos limítrofes, percebe muito bem o caos que isto é. Venha de carro ou venha nos transportes. Não há aqui nenhuma solução boa. Nuno, qual é a visão também para esta questão ligada com os transportes públicos e com a mobilidade das pessoas? A melhor solução é ficar no interior do país, no mundo rural. Onde também, muito mais no Distrito de Santarém, também há vários problemas. Também nesta área, isto cruza-se tudo, as temáticas. Podemos abrir aqui mais um concurso de ideias e mais 30 soluções diferentes. Vamos esperar. Pelo menos as notícias são positivas. Já deviam ter sido tentadas há mais tempo. Há um conjunto agora, digamos, de vontades, que são vontades, eu vou dizer simpáticas, de tentar encontrar uma solução. Tenho muitas dúvidas que perante este caos que já foi aqui. Sim, mas alguma coisa tem que se fazer, isso é evidente. Agora, se calhar eu acrescentava aqui não só os transportes na área metropolitana de Lisboa, não só os transportes urbanos, mas os transportes suburbanos. Porque aquilo, por exemplo, que se passa no Distrito de Santarém e do conjunto de gente que não apanha o comboio no entroncamento e vai apanhá-lo à Zambuja, porque essa diferença se justifica. Se calhar temos que trabalhar mais nessas matérias. Temos que trabalhar em matérias de ligação dentro dos concelhos, nomeadamente aqueles concelhos mais extensos, que não têm rede de transporte pública nesta fase. E depois, as ligações dos concelhos limítrofes que não da área metropolitana de Lisboa à área metropolitana de Lisboa, que tem, em alguns casos, não é o caso de Salvaterra, que felizmente nos horários de início e de final de dia tem uma
uma boa ligação, mas depois há um conjunto de concelhos em que isso não acontece e que também é mais fácil e mais barato vir de carro do que utilizar os transportes públicos. E esta ligação entre os transportes, vamos dizer assim, pronto, esta não é a definição certa, mas entre os transportes rurais e os transportes urbanos, tem para além dessa função de trazer as pessoas até à área metropolitana de Lisboa, também a função de mobilidade interna nos concelhos, que para, nomeadamente, as populações mais idosas, é absolutamente fundamental, porque senão estão fechados em casa e na rua deles e não conseguem ir muito mais além. Mas a esperança agora é que se consiga encontrar aqui a melhor solução na área metropolitana de Lisboa, que se consiga, não é uma tarifa única, não é? Mas que se consiga aqui um equilíbrio suficiente para depois começarmos a pensar o desenvolvimento desta rede de transportes urbana também para nomeadamente para o Distrito de Santarém, mas também para o Distrito de Leiria e um bocadinho mais para lá daqui da frente da margem sul. Mas penso que se chegou a falar numa tarifa única na AML para os 18 concelhos. Não é caso único. Paris fez recentemente uma revolução nos transportes e tomou decisões claras nessa matéria. Criou uma ou duas tarifas para toda a região de Paris e terminou com isto. E, portanto, a grande questão aqui... Mas a tarifa única contraria o concurso de ideias, que é o nosso espírito Mas nós já não temos o concurso de ideias. Nós, neste momento, temos uma obrigação europeia, e bem, que termina em 2019, em que tem que existir um concurso público para resolver este problema. E é a área metropolitana de Lisboa que tem que definir o que é que quer, como é que quer e como é que vai financiar isto. Portanto, isto é fundamental. Sem isto, nós não vamos continuar a resolver. Eu não sei, com franqueza, há coisas que é assim, eu não sei se o metro ou não deve chegar a Loures, ou não. O que tem que chegar é alguma coisa a Loures que permita que os municípios de Loures cheguem, ou a Odivelas, por exemplo, que tem metro, ou que chegue, por exemplo, à Amadora, ou que chegue a algo. E nós não nos podemos esquecer que se houve coisas que construímos nos últimos 30 anos, nos últimos 20 e poucos anos, foi uma rede de infraestruturas rodoviárias. E por alguma razão, a Câmara de Cascais, a Câmara de Lisboa e o Eiras, que está a meio, está neste momento a discutir, fruto da ausência de investimento na linha de Cascais, uma possibilidade que é, com o alargamento da autoestrada de Cascais, a introdução de ou neste caso, duas faixas dedicadas ao transporte público. Okay? Que se lhe chame BRT ou que se lhe chame outra coisa qualquer. Na Europa até se chama BHLS, que não é bem o BRT sul-americano. Mas, portanto, são faixas dedicadas ao transporte público que não é uma rede pesada neste caso de comboio, mas é uma rede que permite resolver uma boa parte dos problemas de mobilidade. Portanto, isto aqui não é um problema de ideias, elas estão todas inventadas há muitos anos. O que nós temos é que olhar para isto, e eu espero que a AML enquadre esta perspectiva, porque deixou de ser um problema do éter, deixou de ser um problema lá da estratosfera, de alguém no governo, e passou a estar à mão, passou a estar dos autarcas. Portanto, hoje em dia, se não há uma rede de transportes a funcionar em alguns concelhos, a responsabilidade é dos autarcas. Os autarcas têm que definir o que querem para o futuro, seja de uma forma individual no seu concelho, seja depois obrigatório por lei, quando os transportes têm que passar em mais de um concelho, neste caso, o caso da área metropolitana, é coordenada pela AML. Mas isto tem que existir. É porque nós agora temos condições de o fazer. Aliás, ainda hoje vinha nos jornais que o Presidente da Câmara de Cascais diz que os transportes no seu município e bem serão tendencialmente gratuitos. E, portanto, ao termos um município que diz isto, e bem, tendencialmente gratuitos, eu pergunto como é que nos vamos posicionar na área metropolitana de Lisboa. Como é que eu, de Vila Franca de Xira, não é? Vamos posicionar os nossos cidadãos face a isto? Porque, de facto, eu não posso estar de acordo com o que disse aqui o António Filipe, que é a mobilidade é um direito. A mobilidade é um direito que as pessoas têm de se poderem mover. É porque nós não podemos ter os transportes públicos só para
um conjunto de cidadãos que não têm outra forma de se movimentar, não têm capacidade financeira para ter um automóvel e então são obrigados a andar de transportes públicos. Não. Se houve coisa positiva que fez, neste caso Cascais e Lisboa, com a questão dos passos sub-12 e mais 65, foi democratizar a mobilidade. Quer dizer, até aos 12 anos, os jovens não pagam. E para cima dos 65, os jovens há mais tempo pagam 14,5 € e podem se mover. Ou seja, os avós e os netos. Portanto, isto é uma política que tem que ser implementada. Agora, temos que avaliá-la. E neste momento é a responsabilidade dos autarcas. Portanto, quando eu pedi que nós pudéssemos discutir isto, é porque é de facto muito importante. E eu compreendo, e é verdade, que há investimentos que são investimentos do Estado Central. Ou então, o Estado transfere meios para entidades que o possam fazer. Não é? Por exemplo, no caso da linha de Cascais, se transferir meios para as autarquias resolvem o problema, não tenho dúvida nenhuma. Agora tem que o transferir. Ou no caso do metro, se dotar de meios financeiros, se consegue resolver. Portanto, o que eu acho muito positivo é que as autarquias possam, de uma vez por todas, olhar para este problema como um problema seu, porque é seu que afeta os seus cidadãos, e Lisboa finalmente começou a olhar para este problema como um problema que é seu e que, se ele ajudar a resolver e os autarcas limítrofes tiverem uma estratégia correta, podemos finalmente olhar para uma solução para a AML. Que leva a quê? Que leva a que tenhamos tarifas mais baratas e uma melhor mobilidade. Porque o que nós não podemos ter não é um problema do privado e do público só. O que nós não podemos ter é, por exemplo, no caso da linha do Norte, ter uma rede boa de comboio, que temos uma rede boa de comboio, mas depois temos o mesmo dinheiro público a financiar o autocarro que concorre com o comboio a levar as pessoas para a estação da Gare do Oriente. E a mesma tarifa suporta o comboio e o autocarro. E se calhar, em alguns casos, dá mais dinheiro ao autocarro do que dá dinheiro ao comboio, que é o que acontece hoje com o metro em Lisboa. A rede de metro em Lisboa cresceu, mas continua a ser subsidiada pela repartição do passo social, como se tratasse da rede de metro há 15 ou há 20 anos atrás. Portanto, este é um problema. Mas isto os cidadãos diz-lhes pouco. O que interessa é o que é que eu pago ao fim de cada mês para o passo para o mês seguinte. Ou, a meio do mês, para o meio do mês seguinte. Portanto, é isto que é importante resolver. E eu espero que a AML, hoje a AML tem poder, para não deixar que nenhum operador faça o que quer. Ou interrompa carreiras sem avisar que as interrompeu. A AML tem esta responsabilidade, que é de atuar sobre os grandes operadores. Portanto, quando falamos aqui do capital, não é? E quando falamos disto, a AML tem que atuar sobre esses operadores. Porque no caso em concreto, quer do Barreiro, e bem com os transportes coletivos do Barreiro, quer no caso de Cascais, foram decisões difíceis que a Câmara tomou para implementar uma estratégia de serviço de mobilidade aos seus cidadãos. E bem, do meu ponto de vista, muito bem. No caso do Distrito de Santarém, Nuno, era possível partir para estas situações que o Rui Rei referiu. Muitos dos presidentes de Câmara do Distrito dizem que sabem que há este problema efetivamente no que diz respeito aos transportes públicos, mas que não podem fazer mais do que comunicar às operadoras de transportes privados, nomeadamente o autocarro, etc., que as pessoas se queixam. A solução é diferente. Bem estas matérias para ter uma reflexão profunda sobre isso, mas partilho aqui desta convicção do Rui, que as autarquias podem fazer muito mais do que aquilo que parece nesta fase. Não é? A dimensão do problema da rede de transportes é completamente diferente da AML. Tem aqui uma lógica de compensação, seja ela ao privado ou seja ela ao público, completamente diferente, e provavelmente vai ter que ser feito um equilíbrio aqui diferente, que eu não sei como é que se faz, confesso. Não sei como é que é possível manter uma rede de transportes que vai desde do Penhascoso até à Erra, passando pelo Granho e por Vaqueiros, não é? Que é assim uma coisa, estamos a falar de
Falei de 5 localidades que devem ter Mas, Nuno, 1.500 pessoas por a isso tu residir tens- nas 5 localidades que estão separadas por 250 km. Sim, mas tu já Ah, tens essa soluções é no de- país, mas eu vou-te dizer, tu já tens soluções no país implementadas por autarcas em chamadas territórios de baixa densidade, onde objetivamente não pode haver determinado tipo de oferta como existe, por exemplo, no centro da cidade de Lisboa. Não pode haver, não é que as pessoas não mereçam, não pode haver porque não há Mas a procura questão para ela. Mas mas podes utilizar se a outros rede- mecanismos. Pois isso é Deixa-me só dizer, concertado. não, é claro. dirigido. Tu podes fazer o transporte a pedido ou transporte pedido, flexível, sim, exatamente, em que sim. um cidadão Sim. ou um cidadão português que está reformado, que tem dificuldades de mobilidade, pode marcar a sua viagem, pode pedir a sua viagem. Eu não estou a dizer nada. Os próprios transportes coletivos do Barreiro, e bem, estavam a estudar em algumas áreas. Eu agora conheço mal quem é o responsável, mas conhecia razoavelmente bem o anterior responsável dos transportes coletivos do Barreiro, que era vereador, ainda é hoje, mas hoje não tem responsabilidades, mas que era vereador e era uma pessoa, uma pessoa preocupada com estas áreas e muito competente nestas áreas. E, portanto, eles estavam a avaliar, e muito bem, em algumas horas, o fazer transporte a pedido. Ou seja, o município que está em zonas, por exemplo, do Barreiro ou da Moita, ou o que seja, que está mais distante, mas que o autocarro pode não ir lá àquela hora, porque pode não ter lá ninguém, mas o município avisa que está lá e que precisa de transporte. E o autocarro vai lá buscá-lo. Com uma comodidade tremenda e com um serviço tremendo. Portanto, nós hoje temos condições sim, para fazer isso tudo e prestar Agora esse voltamos serviço. outra vez à questão da mobilidade, é um direito, não é, das pessoas. Não pode ser condicionada também só a isso. Porque isso remete o desenvolvimento dos territórios a coisa nenhuma. A coisa nenhuma. Isso ajuda ao desenvolvimento. Se eu tiver mobilidade, ajuda ao desenvolvimento. Não por acaso a gente depois exemplifica sempre isto com os cidadãos mais idosos, não é? Nunca é com outro tipo porque de os exemplo. cidadãos mais idosos têm mais dificuldade. Pois tem. Ainda hoje ainda tem mais dificuldade. Assim como os desempregados, e assim aqueles que ganham, que têm os vencimentos que têm no nosso país. Nesses casos, nós damos a questão condições para que as pessoas possam usar pronto. e se possam mover, não é? Pois, mas a dificuldade é que isto depois faça coerência, como eu disse, entre Penhascoso e Loures. Claro. Ela tem que ter coerência. Claro. E é nesse sentido, e eu por não dominar as questões, é que também não... Eu também já fui, e sou autarca, mas é da Assembleia Municipal, já estive em executivos, partilho muita discussão e reflexão com autarcas de executivos, mas a determinada altura é tudo muito difícil. É difícil, António, é difícil Filipe, limpar ainda as relativamente matas, a esta questão é dos difícil, transportes. A questão dos transportes é tudo muito difícil. Quer dizer, por falar no Distrito de Santarém, o Distrito de Santarém tem um problema muito grave de mobilidade. Ou seja, é atravessado pela linha do Norte e depois por ramal Tomar, em termos de comboio. Ficamos por aqui. E depois tem carreiras de autocarros. Nós temos populações muito isoladas no Distrito de Santarém. Uma vez fiz uma experiência que foi sair de Ourém para ir ao Hospital Abrantes. E isto é uma situação que pode ser uma situação real. Agora já pode ir a Vila Franca, a Leiria. Pois, mas caso era uma Não coisa que as pessoas reivindicavam muito naquela altura. Porque é que nós não vamos a Leiria? Tal. Embora eu acho que a solução era criar condições. Há ali 3 hospitais no Médio Tejo, um centro hospitalar com 3 unidades hospitalares de grande dimensão. Bom, mas isto era um drama. Ou seja, uma pessoa que tivesse o azar de ter um familiar que tivesse uma incidência de urgência que fosse mandada para Abrantes e queria ir lá ter. E perdia um dia inteiro. Apanhava um autocarro ao fim da manhã e tinha outro de volta ao fim da tarde. E este é apenas um exemplo. Ou seja, de facto, temos concelhos no Distrito de Santarém com uma população já muito envelhecida, com necessidades de mobilidade. E aí é preciso, de facto, encontrar soluções para ajudar essas pessoas. Esta solução de haver uma possibilidade de transporte, de uma oferta personalizada em que as autarquias pudessem ter intervenção, é uma solução mas já existe, possível. Exato, e é algo que em regiões como essas tem que ser aprofundado, porque, de facto, evidentemente que não pode haver... Eu creio que há uma grande insuficiência de carreiras, em geral. Não é? Mas há situações, designadamente em zonas mais isoladas, em que, designadamente por razões relacionadas com a idade ou falta de recursos económicos das pessoas e designadamente, e depois isto está tudo associado, ou seja, as pessoas mais idosas e com mais dificuldade também são aquelas que têm, por vezes, necessidade de, por exemplo, se deslocar
um hospital ou um centro de saúde, não é? E, portanto, é preciso encontrar soluções que hoje são manifestamente insuficientes. Deixa-me só dar 2 exemplos. Nós, se estivermos aqui em Vila Franca de Xira, nas Cachoeiras, na Calhandrias... Eu ia, por acaso, também referir isso. O autocarro vem de manhã e depois só à noite. E, no entanto... Mas isto é um exemplo claro de que a Câmara devia ter atuado. A Câmara devia ter atuado antes de ter entregue a solução à área metropolitana de Lisboa. Então eu dou-vos o exemplo de Cascais. Cascais tem um hospital encostado ali ao Cascais Shopping. E por cima, e está na freguesia de Alcabidez. E tem uma zona dentro da freguesia, uma zona em cima, que é a Malveira da Serra, por exemplo, que fica 1 quilómetro do hospital em linha reta. Pois aqueles cidadãos de Cascais, aqueles municípios de Cascais, para irem ao hospital de transporte público, tinham que vir a Cascais e voltar para o hospital. Demoravam mais de meio-dia. Portanto, era um dia. E estamos a falar de um dos concelhos mais desenvolvidos do país. A Câmara, quando tomou a decisão, disse, porque criou um operador interno de transportes, equivalente aos transportes coletivos do Barreiro, e disse, meus amigos, vocês têm que resolver aquilo. E foi criada uma carreira da Malveira ao hospital, que depois até vai ao centro de saúde, e quer dizer que hoje os municípios daquela zona fazem este percurso em 10 minutos. E a Câmara de Vila Franca tinha capacidade para criar um operador de transportes? Pois, como é óbvio que a Câmara de Vila Franca, então a Câmara de Vila Franca tem 20 milhões de euros no banco, 18 milhões de euros no banco, tem 8 milhões de euros incobráveis. Isso é um problema meu, um problema de quem gera, não é? Mas 20 milhões de euros. E se não tem capacidade, tinha uma coisa, tinha o poder da criação da autoridade local de transportes, que pode impor serviço público aos operadores, sejam eles públicos ou privados. Portanto, a Câmara podia ter dito aos operadores locais de transportes, dito assim, em vez de existir uma frequência, passa a haver 2, passa a haver 3. Agora, o que eu não posso é não ter uma definição para o território. Eu que tenho a obrigação de gerir o meu território, seja Presidente de Câmara, seja outra coisa qualquer, mas neste caso um Presidente de Câmara, tenho a obrigação de saber qual é que são as necessidades que o meu território tem. Principalmente quando todos discutimos isto. Quer dizer, eu tenho 45 anos, não discutia isto com 5 anos, tinha outras preocupações. Mas há muitos que discutem isto há 40 anos. Não é? Portanto, não há razão nenhuma para que não se resolva. Bem, eu não sou daqueles que não acho que isto não custa dinheiro. Custa dinheiro. Mas é preciso estabelecer prioridades. Aqui aplica-se a história das festas, das festinhas e das festarolas. O que é que é mais importante para os cidadãos? Portanto, é isto que nós devíamos... Não é o custo das festas nós devíamos, que resolve o problema. Foi o teu ministro que disse que em vez de festas e festarolas limpem as florestas. Vamos terminar com uma nota muito breve e começo também pelo vereador, peço desculpa, pelo Rui Rei. O PSD tem, a partir de hoje, teve um novo líder parlamentar, Fernando Negrão, que diz que já mostrou também disponibilidade em manter diálogo com o Governo. Pedia também um breve comentário a esta mudança e se efetivamente poderão haver aqui algumas diferenças. Vamos lá ver. Diferenças haverá porque os líderes são diferentes. Diálogo é sempre bom as pessoas dialogarem. Agora, eu acho que o Partido Socialista tomou uma opção. E, portanto, o Partido Socialista tem que viver com essa opção até ao fim da legislatura, pelo menos. E, a seguir, se ganhar as eleições, fará o que o Partido Socialista entender fazer. Se perder as eleições, a Assembleia da República, com as maiorias que se gerarem, tomará uma decisão. Eu não sou partidário de que o Partido Socialista precisa de ser salvo. Não sou nada partidário disso. Acho que o governo da Geringonça, o governo do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, a mim não me deixa nem mais preocupado nem menos preocupado. Foi um governo que foi gerado de uma maioria parlamentar. Eu posso estar de acordo ou não estar de acordo, dada a tradição que era, ao longo dos anos, feita em Portugal. Mas é um governo que foi gerado de uma maioria parlamentar. O Partido Socialista hoje é um Partido Socialista que não tem nada a ver com o Partido Socialista de Mário Soares. Não tem nada a ver com o Partido Socialista do engenheiro António Guterres. Tem nada a ver.
Portanto, o Partido Socialista hoje e os jovens turcos que estão no Partido Socialista têm muito mais a ver com o Bloco de Esquerda do que têm a ver com a social-democracia. Portanto, desenganem-se aqueles que acham que o Partido Socialista pode ser moldável, ou se eu sequer estou preocupado em moldar o Partido Socialista. Portanto, eu acho que o PSD o que tem que fazer é afirmar as suas diferenças e discutir o que é que quer para a sociedade portuguesa. Teve que tomar medidas difíceis no passado, fruto da intervenção que o país foi alvo. E a nova liderança vai fazer isso? Considera a nova liderança, que... do meu ponto de vista, tem essa obrigação. A nova liderança, do meu ponto de vista, tem que olhar para a frente e dizer que vai apresentar ao povo português ao que vem e que vai ser, claramente, diferente do que está a ser feito no país. Isto tem que o fazer. E, obviamente, que tem a obrigação de ganhar eleições. Claro que tem a obrigação de ganhar eleições. Então, mas um partido como o PSD não tem a obrigação de ganhar eleições nacionais? Claro que tem a obrigação de ganhar eleições nacionais. Portanto, eu não estou com franqueza, quer dizer, eu acho que este campeonato, se sou mais amigo do Primeiro-Ministro, eu acho que é um campeonato que não me interessa particularmente, porque não tenho e não acho que o PSD deva ter nenhuma intenção de partilhar o que quer que seja com este Partido Socialista. Acho que não faz nenhum sentido. Isto é um governo que é do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e eles devem chegar ao fim e ser julgados. Seja ao fim de 4 anos, de 8 anos, seja o que for. O povo é soberano. O povo é quem mais ordena. Eu sou um defensor disto. Portanto, acho é que o PSD tem a obrigação de dizer ao povo português ao que vem. Tem a obrigação de dizer isso. O que defende para a educação, o que defende para a saúde. Quando se falou tanto do desinvestimento na saúde, o que é que se está a passar na saúde? Camas fechadas nos hospitais, sem médicos, sem enfermeiros, sem pessoal auxiliar. Investimento no setor público. Falava-se tanto do investimento no setor público, o investimento está ao nível da Troika. Portanto, é isto que o PSD, do meu ponto de vista, tem que estar preocupado em fazer, que é afirmar-se pela alternativa e afirmar-se por uma estratégia política. Vamos ouvir também o comentário do António Filipe relativamente a esta mudança parlamentar. Um comentário também muito breve. Eu acho que o PSD, ciclicamente muda as caras para pôr a conta quilómetros a zero, mas o PSD é o PSD. E, portanto, o PSD de Rui Rio é o PSD de Passos Coelho. E, portanto, não há aqui, por muito que se procure encontrar aqui uma operação de branqueamento, o partido é o mesmo. E, portanto, para mim, enfim, o problema da liderança do PSD é um problema do PSD e dos seus militantes. E, portanto, o PSD, naturalmente, que os militantes de cada partido são soberanos para escolher as lideranças que entenderem, quer a nível do próprio partido, quer do grupo parlamentar, e, portanto, eu sobre isso não tenho nada a dizer. Creio que, evidentemente, existem na sociedade portuguesa, digamos, em alguns setores, a ideia de que era positivo para o país haver um bloco central. Eu creio que seria uma solução desastrosa para o país, como aliás já o demonstrou aqui há muitos anos atrás, e portanto é com alguma preocupação é com alguma, ou seja, seria preocupante, dizendo melhor, seria preocupante se o Partido Socialista enverdasse por um caminho de aproximação e de convergência para o PSD, para além daquelas que já existem no dia-a-dia, porque importa lembrar que existem em alguns setores, algumas áreas, digamos em matéria política europeia, uma convergência muito grande entre o PS e o PSD que não desapareceu com a atual solução governativa. E daí que não se pode dizer, até porque factualmente é errado, nós temos um governo PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, isso não é verdade. De facto, houve um acordo que permitiu viabilizar os orçamentos de Estado e permitiu avançar com algumas medidas que eu considero que foram, que a maioria dos portugueses considera certamente que foram positivas, mas isso não esconde divergências grandes e que em determinadas matérias da vida política nacional, objetivamente, o PS está mais próximo do PSD do que do Estado, do PCP, do Bloco de Esquerda. Basta pensar, por exemplo, em matéria política externa ou em matéria de todas as questões que se relacionam com a União Europeia e com a concepção dominante na União Europeia. E essa é que é a realidade dos factos. Agora, creio que, evidentemente, esta solução governativa teve aspectos muito positivos para o país e para os portugueses que foram mais penalizados com a política do governo anterior. Mas limita-se a isso e, portanto, o facto de um partido votar favoravelmente o orçamento de Estado considera que é positivo para o país e sustentar uma solução governativa considera que
que correspondeu a uma mudança de sentido positivo, não significa que esteja no governo ou sequer que esteja aprisionado às opções desse governo. Ou seja, não é a primeira vez que temos governos minoritários do Partido Socialista. Tivemos. O PS, os governos minoritários de António Guterres tiveram orçamentos de Estado sustentados pelo PSD do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E nessa altura ninguém dizia que o PSD estava no governo. Não é? Era um partido de oposição que, com todo o sentido de responsabilidade, viabilizou vários orçamentos de Estado do governo do Partido Socialista em nome da moeda única. Bom, e portanto, mas era um governo minoritário tal como é hoje. E portanto, o facto de por razões diversas dessas, não é? O PCP ter viabilizado orçamentos de Estado, porque considerou que eram positivos para o país, não significa, assim como o PSD nessa altura não estava no governo, e como também aquele célebre orçamento do governo PS que foi viabilizado pelo Dr. Manuel Monteiro numas negociações feitas no suíte do hotel, ninguém foi dizer que o CDS estava no governo, não é? E, portanto, obviamente o PCP não está no governo, mas orgulha-se muito da opção que tomou. Nuno, poderá haver aqui alguma mudança e alguma aproximação ou reaproximação do PS com o PSD com esta mudança de liderança? Não sei se as coisas se põem nestes termos. Eu aqui há dias ouvi que o PSD passou um conjunto a primeira metade da legislatura chateado com a liderança do país e agora passa a segunda metade chateado com a sua própria liderança, como ficou aqui evidente. Certamente o PSD e os deputados do PSD hão de se entender com qualquer coisa que queiram para o país, porque neste momento não se percebe muito bem o que é. O Partido Socialista obviamente saúda o regresso, quando ele acontecer, do PSD ao debate político, porque visões alternativas do desenvolvimento e do crescimento da sociedade são sempre bem-vindas, mas parece-me que neste momento o PSD acrescenta pouco, e esta liderança tudo indica que vai continuar a acrescentar muito pouco, por força daquilo que também já aconteceu ao PS. Já agora estas coisas vão acontecendo aos grandes partidos, e não é porque a determinada altura estamos mais aqui ou mais ali que o partido deixa de ser do Mário Soares ou deixa de ser do António Guterres, porque eu sou também desse partido e também estou satisfeito com esta solução governativa que permitiu inverter um conjunto de medidas tomadas para lá da intervenção da Troika, e nós um dia podemos ter esse debate sobre a intervenção da Troika, a última intervenção, mas também sobre as outras já agora e o contexto histórico em que elas tiveram e porque é que elas aconteceram. Mas esta solução governativa, sem retórica do está no governo ou não está no governo, o governo é do Partido Socialista e tem um conjunto de partidos e forças políticas no Parlamento que suportam, nomeadamente, a questão dos orçamentos, é uma solução que está a fazer bem ao país. Está a fazer bem ao país e vai continuar a fazer bem ao país com toda a certeza. Neste momento, o PSD nem aquece, nem arrefece para as soluções de futuro do país, e é bom que ganhe esse ritmo com rapidez para entrar no debate e na disputa, e depois estas coisas são os equilíbrios naturais entre os votos a favor e os votos contra, e aquilo que achamos para muito rapidamente, depois para terminar. Se o Nuno tiver razão, o próximo governo será do PSD. Porque se for igual ao que aconteceu ao Partido Socialista, quer dizer que o Partido Socialista, com um pouquinho, governa. Portanto, quer dizer que se isto for exatamente igual, o PSD, com uma determinada conjuntura, governará. Eu só queria muito rapidamente. Eu só queria dizer aqui uma coisa que não deixa de ser interessantíssima. Que já aconteceu. Que é, governo de Cavaco Silva. Primeiro governo teve 29%. Mas ganhou as eleições. Foi a força política mais votada. Teve 29%. Mas foi a força política mais votada. Não perdeu as eleições e governou. Mas foi a força política mais votada. Não tem que se queixar. O PSD, Pedro Passos Coelho foi empossado, formou o governo. Depois caiu na Assembleia da República. Não, mas o PSD não se queixa. A mim não me viram. Aliás, ele teve a oportunidade, foi-lhe dada a oportunidade de governar. Só que caiu. Sim, eu não tenho nenhum problema. E por não ter nenhum problema disso, é que a democracia funcionou. E acho que existe aqui uma certa incoerência quando se diz que o governo não é do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. É que o PCP
apesar destas divergências todas que diz que tem, E tem. a aprovação do Orçamento de Estado é o que segura o Governo. E, portanto, naquilo que é essencial, o Partido Comunista Português segura. E depois diz que está contra a Europa, que está contra isto, mas a verdade é que os problemas da saúde continuam lá por resolver e o Partido Comunista nem aquece nem arrefece. Os problemas da educação continuam lá por resolver, não aquece nem arrefece. Os problemas de investimento público continua por resolver, não aquece nem arrefece. Bom, vamos terminar. Não sou eu que digo, são os números. Aliás, hoje Vamos terminar, Rui. Um ilustre deputado do Partido Socialista lá da escola do ISEG vem dizer que a crise está aí. É ele que vem dizer, não sou eu. Não sei se ele também defende aí o diabo. Agora, eu não defendo diabo nenhum. Eu defendo que o povo é soberano e é quem mais ordena. E o PSD tem uma obrigação de afirmar junto da sociedade portuguesa ao que vem. É isso que é a questão clara. E tem que colocar fora as incoerências e todas estas questões que são públicas e começam a ser públicas. Olhe, as 30 ou 40 carruagens que o metro tem lá para reparar e não tem dinheiro. O problema também dos comboios que a CP lá tem e não tem dinheiro. Portanto, é isto tudo que tem que ver, que é para depois discutirmos se o problema é de facto vamos terminar da Troika ou se não é outro problema que temos em cima da mesa. Vamos terminar, até porque esta conversa dava para mais algumas 5 ou 6 horas de discussão. Termina assim o cheque-mate deste sábado. Recordo que logo agora após o programa podem visionar através do canal da Rádio Íris no YouTube este mesmo programa e também podem acompanhar-nos através da página de Facebook do Cheque Mate ou da Rádio Íris. Para a semana regressamos após as 10. Bom dia.